Boa noite, graça e paz. Vamos iniciar mais uma live neste momento. Bem-vindos vocês que já estão aqui, entrando neste instante. Aleluia. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos neste momento iniciar mais uma live para a glória do nosso Deus. Bem-vindos vocês que já estão entrando nesta live. Compartilhem, convide outras pessoas. Diga isso para o Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Aleluia. A Rafa conosco. Bem-vinda, minha querida. Verdade. Olha que bênção. Glória a Deus. Tá saindo o som aí. Depois você me chama que eu quero saber qual é a novidade desse sonho. Graças a Deus. Aleluia. Neuza Valim também conosco. Boa noite, minha amada. Maria Aparecida também conosco. Bem-vinda, irmã Cida. Glória a Deus. Mais uns minutinhos, já vamos iniciar. Aleluia. Se você tiver oportunidade, compartilhe. Convide outras pessoas para entrar nessa live, para assistirem também conosco. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Vamos orar neste momento. Quero convidá-los a orar comigo. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir que Ele venha agir no nosso meio, que Ele venha a cumprir a vontade dEle mais essa live, trazendo as pessoas que de fato Ele tem para ouvir essa palavra. Nós estamos dando continuidade à mesma lição da semana passada, concluindo hoje, e eu vou dar uma recapitulada rápida para aqueles que perderam, para que a gente possa se inteirar e dar continuidade. Amém? Te convido a orar comigo nesse instante. Baixe a sua cabeça e faça a sua oração, como nós fazemos toda semana. Primeiro nós nos apresentamos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, e depois nós vamos fazer a nossa oração de gratidão ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, nós entramos na sua presença agora, declaramos, Senhor, a nossa alegria em iniciarmos mais essa live. Pedimos a Deus poderoso que o Senhor venha agir no nosso meio, alcançando cada vida, visitando os corações. Senhor, sonda, Senhor, os nossos corações e vê em nós, Senhor, aquilo que ainda precisa ser arrancado, mudado, transformado. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Pai querido, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Perdoa as nossas falhas. Sabemos que há muito ainda a ser mudado nas nossas vidas. E te convidamos, Senhor, a tomar o nosso interior neste momento, de modo a trazer, através desse momento aqui, desta live, revelações ao nosso coração. Mas principalmente nós precisamos do seu perdão, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos também expressar a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez nesta noite.
que o Espírito Santo de Deus venha agir poderosamente sobre cada uma das vidas aqui presentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Se você tiver algum pedido de oração, eu vou pedir que você deixe, já anotando aí, para que a gente possa orar no finalzinho, amém? E pode desligar o som, por favor? Nós vamos então hoje dar continuidade à nossa lição da semana passada, como eu disse. O nosso texto da semana passada, aliás, o nosso tema na semana passada foi Conversas com Jesus. Então, eu falei um pouco de 2 conversas que Jesus teve, aliás, 3 situações, né? Onde Jesus apareceu ali conversando com algumas pessoas e nós vimos as experiências que Jesus teve ali através dessa conversa. Então, a primeira, eu fiz assim uma ponte entre as 2 primeiras conversas, que foi de Jesus junto de Nicodemos, né? Quando ele se encontrou com Nicodemos, e de Jesus com a samaritana. Foram 2 encontros completamente diferentes. Por quê? Porque Nicodemos era um juiz, era um judeu, ele tinha uma reputação boa, uma moral boa. E a mulher samaritana, não. Ela era uma samaritana e os samaritanos não se relacionavam com os judeus. Então havia aí uma divergência muito grande. E especialmente aquela mulher que tinha algumas práticas contrárias à vontade de Deus. Mas vemos aqui na conversa dela com Jesus, que Jesus se deslocou ali, indo para Galiléia, se deslocou, mudou a rota para entrar em Samaria só para abordar essa mulher. Então assim, Jesus separou aquele momento para o encontro, para a conversa que ele precisava ter com aquela mulher. Então, eu citei aí com Nicodemos e com a mulher samaritana. E depois, eu citei mais, né? A oportunidade que Jesus dá, porque Jesus, ele salvou os 2, tanto Nicodemos quanto a samaritana. Por quê? Porque Jesus, ele não é aquele tempo, hoje ainda. Sueli Menon conosco, bem-vinda, minha amada. Sentimos a sua falta, viu? Mãe Elvira também, bem-vinda conosco. E Jesus é aquele que dá sempre uma nova chance. E ele está sempre provando que ninguém é tão pecador que não possa ser salvo. Não existe nenhuma situação de alguém que tenha tantos defeitos, que tenha tantas fraquezas, que tenha tantos pecados que o Senhor não possa salvar. O amor dele é imenso para conosco. Amém? Então, eu quero que você fique ligada nessa palavra, porque nós vamos dar continuidade a essa palavra aqui hoje. Depois, então, eu falei de Nicodemos, conversa com Jesus, Nicodemos, a conversa com Jesus na Samaritana, lá no poço de Jacó, e depois a terceira conversa de Jesus, que foi com os seus discípulos. E ali, quando Jesus conversou com os seus discípulos, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, enquanto Jesus ficou ali, conversando com aquela samaritana, né? E quando eles voltaram preocupados em dar comida a Jesus, em servir a Jesus. E a preocupação deles era que Jesus precisava se alimentar. Mas Jesus lhe respondeu: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então ali, através dessa fala, Jesus mostrou para aqueles homens, para os seus discípulos, que a comida que ele tinha, o alimento que ele tinha, eles não conheciam. Era algo muito mais importante do que um prato de comida, do que um lanche, porque era o alimento espiritual que Jesus estava se referindo ali. E Jesus, ele se saciava em realizar a obra do Pai. Jesus se saciava com a preocupação de fazer a vontade do Pai, de se submeter à vontade do Pai. E hoje nós vamos dar continuidade a essa lição ainda, falando sobre os textos do capítulo 4 de João ainda,
mas dos versículos 43 a 54. Amém? 43 a 54. Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, você pode pegá-la para que você acompanhe a leitura aí comigo, para que a gente possa juntos fazer a leitura. Nós vamos então, neste momento, ler o capítulo 4 de João, a partir do versículo 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria terra, sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez, versículo 46, segunda vez Jesus chega a Caná da Galileia, onde da água fizeram o vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus que aconteceu ali nas bodas de Caná, na Galileia. E havia ali, então, essa já era a segunda chegada de Jesus até a Galileia. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma região bem assim, distante dali da Galileia. Bem-vinda, Renata, conosco. Vamos ter você aqui, saudade, viu? Então, Cafarnaum se localizava por volta de 32 quilômetros da Galileia. Então, era uma distância grande, com certeza. E Jesus, ele, naquele momento, chegando naquela região de Cafarnaum, ele foi abordado por um oficial do rei, alguém especial do rei, que tinha uma função específica, alguém assim, que era autoridade ali naquele lugar, certo? E aí o que é que aconteceu? Quando Jesus chegou até a cidade, versículo 47, ouvindo que Jesus tinha vindo da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então, aquele oficial que estava ali, que provavelmente era do rei Herodes, alguém de confiança do rei Herodes, ele estava ali e desesperado para que Jesus fosse até o seu filho, que Jesus descesse até o seu filho para curá-lo, porque ele já estava à beira da morte. E aqui nós vemos que, deixa eu trocar aqui, Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Então, o que é que aquele homem queria? Bem-vinda conosco, Soraya, Simone também, Rita Coiate, bem-vindos. Bom ter vocês aqui. Então, o que é que aquele homem oficial, o que é que aquele oficial do rei Herodes queria de Jesus? Queria que Jesus fosse a 32 quilômetros para alcançar em Cafarnaum o seu filho que estava enfermo. E ele exigia que Jesus descesse até Cafarnaum. Então, no versículo 48, Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. O que Jesus estava querendo dizer para aquele homem? Você tem que ver o milagre para crer? Porque nós somos muito, às vezes a gente fala, eu sou igual Tomé. Eu já falei isso muitas vezes, eu sou igual Tomé, eu tenho que ver para crer. Mas com Jesus não é assim que funciona. Com milagres de Jesus, com aquilo que Jesus realiza, nós primeiro precisamos crer. E quando Jesus disse a ele, se não virdes sinais e milagres, não crereis. No 49, disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra.
Então, aquele oficial estava preocupado, entendendo que se Jesus não fosse até Cafarnaum, o seu filho não viveria. E ele tinha que ir logo antes de morrer, porque depois que ele morresse, estava tudo acabado. E nós sabemos que Jesus pode ressuscitar o morto. E nós sabemos que Jesus não precisa ir até onde a pessoa está. Por quê? Porque Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Maria Helena, bem-vinda também, minha querida. Então, Jesus não tinha necessidade de se deslocar a 32 quilômetros para chegar até Cafarnaum e para ali atender aquele doente. Aquele homem, ele não sabia da força daquele quem ele estava falando, do poder daquele com quem ele estava falando, porque o espaço, a distância, não impede que Jesus opere o seu milagre. Jesus não tem essa preocupação com espaço e nem com distância, para que o poder dele venha manifestar-se. Por quê? Porque ele é Senhor. Ele é Senhor sobre o tempo, ele é Senhor sobre o espaço, ele é soberano sobre todas as coisas. E Jesus avalia ali. Se porventura não virdes sinais e prodígio, de modo nenhum crereis. Quer dizer, aquele homem só ia crer depois que ele visse o filho salvo, aquele filho liberto daquela enfermidade. A fé do homem se baseava em milagres e prodígios. Ele queria ver para crer. Será que você já teve alguma experiência assim? Porque tem momentos na nossa vida onde nós pedimos o socorro do Senhor e nós queremos ver o milagre acontecer, de preferência naquele exato momento. E às vezes a gente fala, olha Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou crer que é o Senhor que está nesse negócio. Se o Senhor fizer isso, eu vou crer nisso. Então a gente tenta inclusive negociar com Jesus para crer no milagre que ele está realizando ali. E ele cria somente para receber o milagre. Então, a fé daquele homem se baseava em milagres. Ele não cria na divindade de Jesus e nem na palavra de Deus, na própria palavra de Deus, no poder de Deus. A sua fé se alimentava de milagres, sinais e maravilhas. Então, ele queria experimentar desse milagre para crer que era Jesus que estava operando ali. E o Senhor lamenta o fato do povo exigir que ele opere milagres antes que eles creiam. E essa palavra é muito clara quando ela diz isso. Nós precisamos nos lembrar que quem decide pelo milagre não somos nós, é o Senhor. Até porque nem todo mundo que recebe uma oração é curado. Existem propósitos para a cura. Algumas pessoas recebem uma oração e é curada ali. Outras pessoas demoram tempos, anos para receber um milagre. Outras pessoas nunca serão curadas diante daquela oração por conta daquela enfermidade. Então Jesus é aquele que decide como ele vai operar. Se ele vai realmente conceder aquela bênção. Se ele vai realmente operar aquele milagre. Por quê? Porque ele tem um propósito em tudo aquilo que ele realiza. E nós não compreendemos. A nós cabe apenas crer. Ele cria que o poder de Jesus não se estendia até a morte. Ou seja, se o meu filho morrer, Senhor, não dá mais tempo. Se o Senhor não andar logo, não descer esses 32 quilômetros para alcançar meu filho, não vai dar tempo, ele vai morrer. Ele vai morrer. E às vezes é assim que nós falamos para Jesus. Se o Senhor não resolver logo essa situação, não vai ter mais jeito. Nós nos esquecemos do poder do Senhor, da grandeza do Senhor. A palavra diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Só pode ser na nossa, não na dele. Então, o poder de Deus, o agir de Deus, a soberania de Deus pode mudar qualquer cenário. Mesmo uma pessoa no leito, mesmo uma pessoa no leito de morte, o Senhor pode mudar esse cenário. E o homem cria que se Jesus não fosse logo, a situação não podia mais ser resolvida.
Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ele fica desesperado, questiona de Jesus, a hora é agora, tem que ser neste momento. Como se nós soubéssemos o momento certo de Jesus agir. Bem-vinda conosco, Sônia também. Ô, minha querida, que prazer ter você aqui, que saudade. Um grande abraço, viu? A todos vocês. Barbaridade esse povo lá do Sul. Saudade de todo mundo aí. Grande abraço. Então, o que é importante nós sabermos que nós não vamos entender a forma de Jesus trabalhar, porque ele é poderoso, grandioso, e como ele age, nós não vamos jamais compreender. Se Jesus se atrasasse e o filho daquele oficial morresse, tudo estava acabado. A situação já não tinha mais conserto, aquilo já não podia mais ser mudado. A história do filho desse oficial teria chegado ao fim. Por quê? Porque Jesus demorou para viajar 32 quilômetros para ir até Cafarnaum para operar ali esse milagre. Sua fé colocava limites no poder de Jesus. A fé daquele oficial intimava Jesus. Tem que ser agora. A hora é agora, Senhor. Esse é o momento, Senhor. E eu quero dizer para você que Jesus é aquele que sabe da hora certa. Jesus é aquele que sabe do momento certo. Jesus é aquele que compreende quando e como esse milagre precisa acontecer. Às vezes nós não entendemos e tentamos dar um jeitinho e tentamos mudar algumas situações e tentamos questionar algum modo de Jesus trabalhar, pedindo que ele trabalhe assim ou assado, mas ele é soberano. Ele é aquele que sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deixa Jesus cuidar de tudo para você. Então, quem decide é o Senhor. E não adianta colocarmos limites na nossa fé. Ele não sabia que Jesus, aquele com quem ele estava falando, é o autor da vida. Que Jesus é aquele que tem o comando da vida. E que numa simples palavra o seu filho estaria vivo novamente. Se assim Jesus decidisse. Então, ele não sabia que Jesus, como o autor da vida, era o primeiro e o último, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que podia operar dentro de qualquer cenário, dentro de qualquer situação. Apesar da sua fé defeituosa, Jesus atendeu o pedido daquele homem. O que acontece? Às vezes, quando ele fala assim, fé defeituosa, o que quer dizer com isso? Será que você já parou para pensar nisso? Na fé defeituosa? O que é essa fé defeituosa? É aquele que crê, mas não crê. É aquele que crê, mas está esperando ver para crer de fato. Então essa é a fé defeituosa. É aquela que vacila, é aquela que parece que crê, mas que tem dúvidas, que duvida do poder de Deus muitas vezes. E mesmo assim o Senhor atendeu ao pedido daquele homem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Por isso nós precisamos buscar ouvir sempre a palavra de Deus. Porque ela é que vai nos sustentando, ela é que vai nos renovando, ela é que vai nos fortalecendo espiritualmente. Então precisamos estar ligados à palavra de Deus. Precisamos crer na palavra para depois ver os milagres. Talvez você esteja esperando por algo. Bem-vinda, Lenira, também, minha prima. Bom ter você aqui. Talvez você essa noite esteja esperando por um milagre. E que não seja um milagre que você está desejando a partir de hoje, mas que seja algo de anos atrás. Algo que você espera acontecer que ainda não aconteceu. Talvez você tenha colocado algo para Deus e que ainda não obteve respostas. Eu quero dizer para você
que primeiro você precisa crer na palavra de Deus, no poder de Deus, para depois ver os milagres acontecerem. O versículo 50, ele diz assim: disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Naquele momento, aquele homem, ele aquietou o seu coração. Ele ouviu uma palavra de Jesus, um comando de Jesus. Vai, o seu filho vive. O que é que Jesus quis dizer para ele? Pode ir, que o seu filho está curado. E aí o que é que ele fez? Ele tomou atitude e caminhou e foi até a sua casa. Ele foi até lá para confirmar aquilo que Jesus tinha dito. Bem-vinda, Renata, conosco, a paz, minha querida. Então, nós aprendemos, aqui eu quero citar 4 pontos nessa lição importantes. O primeiro, Jesus deu uma ordem, vai, vai. Como é importante ouvirmos de Jesus o vai. Quando Jesus nos fala para fazer alguma coisa, nós precisamos só fazer, só obedecer. Se aquela é a hora, se é daquele jeito, se é para aquela pessoa, não interessa. Jesus falou, eu devo obedecer. Ele é soberano. Ele é que tem a chave da vida e da morte. Lembra disso, ele tem o comando sobre a vida e a morte. Então, se Jesus mandou, faça. E a primeira ordem que Jesus deu ao oficial, vai. Ele ordena aquele homem, vai, siga em frente, retorne até a sua casa e vai se encontrar com o seu filho. Vai significa o quê? Tudo já se resolveu, seu filho já está bem, vá para lá, vai estar com ele. Às vezes, Jesus nos fala isso. Pode prosseguir, tá tudo bem. E nós não conseguimos sair do lugar, porque não cremos que aquilo que esperávamos de Deus já foi respondido. Às vezes nos falta fé para compreender, para identificar, para ter a certeza daquele que está falando conosco, que é a voz dele, que é Jesus falando. Isso muitas vezes nos confunde quando nós não identificamos a voz de Jesus. Eu preciso identificar quando é Jesus falando comigo, porque quando Jesus fala, ele fala com propriedade, ele fala com certeza, ele é o soberano. Amém? Então, a primeira ordem foi essa. Você está dispensado, seu pedido já foi atendido, a situação já foi resolvida, o seu filho já está curado. Jesus envia uma ordem ao enfermo e ele foi curado. Ou seja, Jesus não viajou 32 quilômetros. Jesus não precisa ir até onde as pessoas estão. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Basta um comando dele. Por quê? Porque ele tem poder para isso. Ele tem autoridade para isso. Basta um comando de Jesus. Então, o primeiro ponto, o primeiro comando que Jesus deu para ele, vai. Ele foi. O segundo ponto, uma certeza, quando Jesus diz a ele, teu filho vive. Jesus exercita a sua onipotência e a sua onipresença. Ou seja, Jesus exercita o poder dele. Ali falando com o oficial sobre o filho que estava enfermo a 32 quilômetros. Jesus dizendo para ele, teu filho vive. Quer dizer, o poder dele que é de onipotência, de força, de poder, de onisciência, de saber de todas as coisas e onipotente, onipresente, onisciente, de estar em todos os lugares. Então, Jesus está em todos os lugares. Nós não precisamos pedir que Jesus vá até tal pessoa, mas nós só precisamos que Jesus toque, que Jesus dê uma palavra de comando, que Jesus ordene e o milagre acontece. Ele restaura naquele momento a vida daquele rapaz. E ele garante àquele pai que está aflito, teu filho vive. Acabou, ele não está mais enfermo.
Jesus curou enfermos por meio de toque. Mas Jesus também curou por imposição de mãos. Ou ainda por meio de um comando, de uma ordem. Ou ainda a distância em que ele se encontrava. Jesus curou também a 26 quilômetros, quando ele cita ali em Marcos 2:11. Então, Jesus, ele opera de uma maneira que não cabe a nós questionar, nem tentar descobrir o poder dele e a grandeza dele. Bem-vinda também, Maria Helena, aqui conosco. Então, ele aceitou aquela palavra, mesmo sem ter visto o filho, porque o filho estava distante, mesmo sem ter visto o milagre, ele não tinha nenhum celular para ele puxar e ligar lá na casa dele e falar, escuta, como é que está o meu filho? Ele está bem? Para que alguém dissesse, ele está ótimo, ele está curado. Ele não tinha um celular. Ele não podia fazer isso com essa eficiência e rapidez que nós fazemos hoje. E mesmo assim ele foi, mesmo assim ele partiu. O terceiro ponto, uma fé. O homem creu na palavra de Deus quando Jesus diz, teu filho vive. Pode ir para tua casa. Aquele homem creu, ele aceitou a palavra, mesmo sem ter visto o filho curado. Nós precisamos crer para ver a glória de Deus. E nós, geralmente, buscamos a glória de Deus sem crer. Então, primeiro creia, para depois você experimentar do milagre, para depois você experimentar do manifestar do poder de Deus. Então, primeiro creia, primeiro receba aquilo para a sua vida. Tem uma palavra, inclusive, que Agostinho disse, a fé é crer naquilo que não se vê. E a recompensa dessa fé é ver aquilo em que se crê. Então, a fé é crer naquilo que não se vê. E a recompensa dessa fé é simplesmente ver aquilo que se crê. Então, antes de ver acontecer, eu já creio naquilo. Antes de ver o milagre, eu já vou agradecer ao Senhor pelo milagre. Amém? E eu queria colocar ainda também neste momento aqui. Quem acredita em Jesus, obedece a sua palavra. Simplesmente obedece. Simplesmente se submete ao querer dele, à vontade dele. Quem acredita só diz sim, sem questionar, sem colocar empecilho, sem colocar condições. Ele fala e eu obedeço. Amém? Glória a Deus. Ele aceitou aquela palavra mesmo sem ter visto a obra completa na vida do teu filho. Ele descansou o seu coração e só partiu no dia seguinte. Há uma sequência aqui quando ele diz, a cura é anunciada. Ou seja, os servos anunciavam ao centurião que o filho dele vivia. Ele chegando, ele recebeu essa revelação. Seu filho está bem, seu filho vive. Então ali a cura é reconhecida. E o pai reconheceu que a cura aconteceu de fato. Ele ainda pergunta que horas foi. Foi por volta de 7 horas da noite. E aí ele logo pensa, foi bem naquele momento que Jesus disse, vai, seu filho vive. Então naquela hora o milagre aconteceu. O pai creu na pessoa de Jesus, ele e toda a sua casa. Resumindo, o centurião passou por 3 estágios da fé. Ele foi provado? Claro que sim. Nós somos muito provados, mas nós só venceremos as provas pela fé. Pela fé eu creio que eu vou vencer. Pela fé eu creio que esse cenário vai mudar. Pela fé eu creio no milagre de Jesus sobre essa situação. É pela fé que nós vencemos as provas. Então, o primeiro ponto aí, nos 3 estágios da fé daquele oficial do rei. O primeiro, uma simples
crença no poder milagroso de Jesus. Ele simplesmente estava crendo que Jesus tinha que resolver aquela situação, mas era urgente, mas tinha que ser logo, senão ele ia morrer e não dava mais tempo. Então ele já estava iniciando ali na sua fé. 2. Para uma fé na palavra de Jesus demonstrada em obediência, quando Jesus diz para ele: vá para a tua casa, teu filho vive. Então, a segunda condição de fé: crer e obedecer. E a terceira, para uma fé salvadora, que cria na pessoa de Jesus, assim como ele e toda a sua família foi salva pela fé. Amém? E continuando aqui, a narrativa termina quando ela diz que foi o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Foi o segundo milagre que Jesus operou ali. O primeiro milagre que ele operou foi as bodas de Canaã, quando ele transformou a água em vinho, naquela festa de casamento. E depois, esse milagre de curar o filho do oficial do rei Herodes. Este sinal aponta que Jesus é Deus onipotente, onipresente, onisciente. O seu poder não se limita. O seu poder ele não precisa de espaço. O poder do Senhor não se limita a espaço. Onde ele estiver, no momento em que ele desejar, não tem dia, não tem hora, não tem local, não tem. Jesus é poderoso. A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos nos alimentar dessa fé. É a palavra de Deus que acrescenta a fé ao nosso coração. Então, quanto mais eu me envolvo com aquilo que gera em mim a fé, mais eu amadureço, mais eu consigo crer antes de ver. Isso é fé. É a certeza daquilo que eu ainda não vejo. Então, eu já vou agradecer o meu milagre. Senhor, eu já te agradeço por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque eu creio no poder do Senhor. Então, nós vimos através desses textos, inclusive da samaritana, na conversa com Jesus ali naquele poço, o investimento que Jesus fez na vida daquela mulher. Ele mudou a rota, ele se achegou àquele poço, ele fez com que ela oferecesse água para ele, mas ele automaticamente ofereceu da sua água para ela, e ele, junto com essa água, ele associou a sua fala de que se ela tomasse daquela água, ela jamais teria sede. Então, assim, a experiência que Jesus foi concedendo àquela mulher, uma experiência de salvação. Então, nós precisamos nos lembrar disso, que todos têm a oportunidade, precisa ter a oportunidade de salvação, porque Jesus está disponível para todos. E ninguém é tão pecador ao ponto de não ter o privilégio de receber a salvação. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é que nós temos esperado de Deus? Como é que anda a nossa fé? O que você tem buscado no Senhor? Você tem de fato crido que o Senhor vai responder? Você tem de fato crido que o Senhor recebeu aquele pedido seu e que Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle, porque Ele é soberano para isso? Que nós possamos nos submeter à vontade de Deus, que nós possamos entender que Ele é livre para agir, porque Ele é soberano sobre a vida e sobre a morte. O poder está nas mãos dEle e só Ele pode agir. E quando, ainda na primeira parte dessa lição, quando Jesus fala ali, junto dos seus discípulos, que os discípulos todos preocupados, voltando da cidade com o alimento, quando aquela mulher já havia saído para ofertar, para alimentar Jesus,
Jesus estava preocupado em alimentar o espírito daquela mulher. Jesus estava preocupado com uma vida, com uma alma. Tanto é que através da vida dessa mulher, Jesus ganhou muitas outras almas ali. O testemunho daquela mulher fez diferença na vida de outras pessoas, porque ela saiu dali e ela foi compartilhar da sua experiência na fé. Ela saiu dali, bem-vindo, irmão José Antônio, bem-vinda também, irmã Elza Lima, amém. Então, aquela mulher, ela saiu dali testemunhando a experiência que ela teve com Jesus, a experiência de salvação. Será que nós temos testemunhado Jesus? Será que as pessoas têm olhado para nós, para aquilo que fazemos e visto Jesus em nós? Às vezes a gente pensa que nós precisamos falar, ler o texto bíblico, pregar a palavra, mas isso não é tudo. Além de tudo isso, tem algo muito mais importante, que às vezes fala muito mais do que as palavras. São as nossas atitudes, o nosso comportamento. Nosso comportamento, de fato, é que precisa testemunhar que somos embaixadores de Cristo. Somos soldados de Jesus. Somos aqueles que Jesus levantou nessa terra para fazer diferença. Somos aqueles que têm recebido e que também devem compartilhar deste plano de salvação, que Jesus também já dispensou a nós. Bem-vinda, Daniele e Cristina. Bom ter você aqui. Maria de Fátima também, bem-vinda. Bom ter vocês aqui, minhas queridas. Então, que nós possamos refletir sobre essa palavra e entender que Jesus não tem problema de distância e nem de tempo. Lembra? A gente sempre fala aqui do Kairos e do Cronos. Então, Jesus não tem o tempo do Cronos. O tempo do Cronos é o tempo do relógio. Jesus não tem problema com horas. Jesus tem o tempo do Kairos. O tempo dele é no tempo de Kairos. É no tempo que não precisa ficar olhando no celular ou no pulso. Que oração? Eu tenho isso para fazer agora, eu tenho aquilo. Não. Jesus trabalha no tempo do Kairos. Amém? Porque ele é soberano. E às vezes a gente pensa que o tempo é muito pouco, que a gente quer fazer tantas coisas na vida e que o tempo que nós temos não é suficiente. Pensa nisso. O tempo é suficiente sim, porque tudo que Jesus faz é bom e perfeito. Ele fez exatamente o tempo que nós temos para viver o dia todinho de 24 horas. Com tempo reservado para todas as coisas, como está lá em Eclesiastes 3. Então, nós precisamos administrar o nosso tempo bem, para que possamos ter tempo para tudo. Tempo para trabalho, tempo para estar com a família, tempo para lazer, tempo para estudo, para aquilo que nós planejarmos. Cada coisa no seu devido tempo. Amém? Graças a Deus. Agora nós vamos passar para os pedidos de oração e eu quero convidar você ainda a ficar aqui conosco. Eu não sei se você tem algum pedido de oração neste momento que você quer compartilhar. Me parece que tem um pedido aí da Rafaela, que eu estou sem o meu notebook agora, que ele descarregou. Mas nós vamos agora para os pedidos de oração. A irmã Neuza Valim já me passou os pedidos dela hoje. Vamos para os nossos pedidos agora. Está com o pedido aí? Então, eu vi que a Rafaela fez um pedido aí para a mãe dela, neste momento. E nós vamos agora, saudando também, bem-vindo Wilson Ramos conosco, Helena, irmã Helena também, bem-vinda. Vamos então aos pedidos de oração. Não estou conseguindo acessar aqui o pedido da Rafaela, que está desconectado aqui. Mas é pela mãe que está doente, pela Irani. Eu vou colocar aqui para que a gente possa já verificar aqui. Enquanto isso eu vou lendo aqui, enquanto o pastor vai achando ali o pedido da Rafaela. Se mais alguém tem algum pedido, eu vou, neste momento, nomear aqui os pedidos que nós temos. Temos várias pessoas em tratamento de câncer
e tem alguns nomes que eu quero citar aqui. Silvia, o Antônio, a Helena, Maria de Fátima, o Carlos Alberto, a Sônia, a Sandra, a Letícia, a Iracema, o Jai, a Rose, Gabriela, Jussara, Roseli. Bem-vinda também, Angélica, aqui conosco. E temos alguns pedidos para outras pessoas, como em relacionamento, né? Tenho a Bruna, a Lúcia e a Isabel, com pedido aqui pelo casamento, para que Deus esteja entrando ali no relacionamento delas, agindo no casamento. Andrigo também conosco, bem-vindo, meu querido. Bom ter você aqui, a paz. Bem-vindo. Então, a Bruna, Lúcia e Isabel para o casamento. Temos também as famílias da Lia, do Léo, do Rogério, pelo Celso, pelo João também, Júnior e Maurício, que também estão enfermos. Temos a avó Ana e a avó Luzia também, precisando de oração. O Oscar, que também está com morte cerebral. A Terezinha, que também está enferma. O André e a Cida, que Deus esteja guardando as suas vidas, fortalecendo eles espiritualmente, que eles estão caminhando agora, iniciando a caminhada na fé, que Deus esteja sustentando as suas vidas. A Adriele, o João e o Antônio, com dependência química, que Deus esteja também fortalecendo e libertando esses queridos. A Val, também com problema de saúde, que Deus esteja visitando-a e cuidando desse tratamento. A Milena, pela vida espiritual dela, que o Senhor esteja fortalecendo a Milena. Pastora Ana, que necessita de um fígado para um transplante. O Carlos Alberto, que pediu na semana passada pela sua vida profissional. A Daiane, que é a filha do pastor Antônio, que está grávida, está com alteração na pressão arterial. Que Deus esteja também visitando. A Cristina, que sofreu uma queda e teve uns problemas sérios por conta disso. A família da irmã Edna. O Carlos Eduardo, que é um jovem que sofreu um acidente lá em Porto Alegre e sofreu um acidente grave, está na UTI, está num risco de vida muito grande, ele está com uma situação no cérebro, o cérebro dele aumentou de tamanho e ele está inconsciente com coma induzido, mas com muito risco de vida ainda. A situação dele é grave. Então, esse é o Carlos Eduardo, filho da pastora Isabel. O Luiz Felipe, que sofreu um acidente de moto também, precisando de oração. Tem mais alguém aí, pastor? Da Cida, o Júnior está em casa e Irani quer uma casa para alugar. Irani? Quer uma casa para alugar. Aí o Grito falou. Tá. Ok. Agora vamos para a nossa lista de Covid. Na minha lista aqui eu tenho o pastor Alexandre, que está em casa de alta, de recuperação. Ele passou por 81 dias de UTI, que eu falei para vocês, entubado. E agora está em casa, ainda não está andando, está com muita dificuldade nos movimentos do braço. Mas só de estar em casa ele já está melhorando. Amém? Eu não sei se tem mais alguém que você quer acrescentar do Covid. Tem mais algum pedido aí? A irmã Cida falando que o Júnior já está em casa. Amém. Glória a Deus. Então, creio que são esses os nossos pedidos agora. Nós vamos orar neste momento por cada um deles e, claro, por cada um que está aqui conosco. Eu convido você a estar comigo neste momento de oração. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Então, vamos orar uns pelos outros. Vamos lá? Te convido agora a baixar sua cabeça e nesse espírito de oração que nós possamos clamar ao nosso Deus agora.
Amado Pai, nós entramos na sua presença neste momento, ó Deus, diante de cada uma dessas vidas aqui citadas. Pai, nós queremos te pedir nesse instante que o Senhor visite a cada uma delas. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente e que o Senhor pode tocar, o Senhor pode dar uma palavra de comando, o Senhor pode agir da forma que entender que é a melhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas nós estamos aqui, ó Deus, apresentando essas vidas diante do Senhor, pedindo a Deus amado, que o Senhor venha, Senhor, tocando nesses lares onde os casamentos estão em crise, que o Senhor venha, Senhor Deus, alcançando os casais, alcançando, ó Deus, as famílias que estão com problemas, com dificuldades de relacionamento. Põe a tua mão sobre eles, alcança também os jovens com dependência química. Ó Deus, que o Senhor venha libertar a cada um deles, salvar a cada um deles. Ó Pai querido, eu oro também pela Jaqueline, Senhor, a Jaqueline que está grávida de gêmeos, que tem tido algumas dificuldades nessa gestação, e que o Espírito Santo de Deus venha visitá-la também neste momento, tocar nos seus bebês, sustentando a ela, que ela possa levar adiante essa gestação. Ó Deus, também te peço pela Viviane, a minha vizinha aqui, que também está grávida e que tem também tido algumas alterações na pressão, que o Senhor possa visitá-la, que o Senhor possa fortalecer a ela, fortalecer ao bebê no seu ventre, guardando o seu útero, cuidando, ó Pai querido, em nome de Jesus. Eu também peço por cada família aqui representada nessa lista, por cada situação, assim como o Carlos Eduardo, que está na UTI por uma situação grave, assim como o Luiz Felipe também, que está numa situação de gravidade por acidente de moto, e assim por cada vida que eu peço, que o Senhor venha alcançar, meu Deus. E também o pastor Alexandre pelo Covid, que o Senhor possa visitar a ele, restabelecer os seus movimentos e que ele possa, Senhor, voltar à normalidade da sua saúde, em nome de Jesus. Eu oro ainda, ó Deus poderoso, por cada uma das vidas que estão aqui conosco, pedindo que o Senhor visite os lares, as famílias, ó Deus, os corações. Pai, que o Senhor venha alcançar, Senhor, os familiares de cada um, dos pais aos filhos, que o Senhor possa tocar dentro de cada família agora, derramando uma unção especial, ó Deus, trazendo paz aos corações, trazendo refrigério, ó meu Deus e meu Pai, trazendo saúde. Eu profetizo saúde sobre cada família aqui presente, sobre aqueles que também não puderam estar nesse dia, que o Senhor possa visitar a cada um deles, que o Senhor possa, Senhor Jesus, tomando esses lares agora. Há muitos que estão com dificuldades de relacionamento, há muitas famílias que estão em desentendimento, e de pais com filhos, de esposas com esposos. Eu peço que o Senhor venha colocar a sua mão, Pai. Em nome de Jesus, age, Senhor, com poder sobre eles. Eu te peço em nome de Jesus. Visita também aqueles que não estão na nossa lista, mas que o Senhor conhece, que estão nos leitos de hospitais agora, que estão em isolamento. Meu Deus, põe a tua mão sobre eles também, que o Senhor venha alcançá-los com misericórdia, trazendo cura e restauração. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus poderoso, eu peço ainda por todos os profissionais da saúde que estão atuando nos hospitais, todos aqueles que têm estado ali no seu tempo de trabalho, dedicado não só ao Covid, mas a qualquer tipo de enfermidade, que o Senhor venha a cada dia, Senhor, abençoando essas vidas, renovando a cada um, protegendo, colocando amor nesses corações, paciência para cuidar dali dos enfermos. Guarda, Senhor, o lar de cada um deles, os familiares de cada um, em nome de Jesus. Eu peço ainda, Senhor, pela nossa nação. Pai, em nome de Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos aqui presentes, orar pela nossa nação. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha alcançar a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste, que o Senhor venha tocar, meu Deus, em todos os estados do Brasil, em todas as cidades, desde as mais longínquas,
que o Senhor possa alcançar a cada um, Senhor, do nosso país, que o Senhor possa tocar, Senhor, nas suas vidas, que o Senhor possa, ó Deus, trazer cura sobre aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Nós anulamos toda força na autoridade do Senhor Jesus. Nós declaramos agora a falência desse vírus sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, Pai, cobre a nossa nação. Toma também os governantes da nossa nação. Ó Deus, que o Senhor venha dar capacitação, que o Senhor venha dar sabedoria, fortalecimento, Senhor, acrescentar fé a esses corações, que eles possam realmente ouvir a sua voz de comando, de direção, a palavra rema vinda do Senhor, que o Senhor conduza, Senhor, os governantes do nosso país, que não seja a decisão do homem, mas a sua, Pai. Opera o seu querer na nossa nação, dá sabedoria, Senhor, àqueles hoje que estão na direção do nosso país. Tira, Senhor, todo sentimento de competição, todo egoísmo, todo nível de falcatrua, tudo aquilo que tem buscado o benefício próprio, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a nossa nação. Ó Deus, que o Senhor venha destronar tudo aquilo que não está de acordo com o seu querer. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos a nossa nação. Em nome de Jesus, que cada um que está aqui presente, em nome de Jesus, representando estados diferentes, que possa também ser um representante aqui do seu estado, da sua cidade, da sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e a comunhão do teu Espírito repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Saudando bem-vinda também a Verlândia conosco. Estaremos lá no domingo, no nosso culto às 9 horas da manhã, no bairro do Copperlotes, Avenida Aurora, Frediano de Camargo, 180, Copperlotes, Paulínia. Se você estiver disponível, esteja conosco para cultuarmos ao Senhor ali. Amém? Graças a Deus pelas suas vidas. E se possível, entre no nosso canal, Pastores Odila e Juarez, lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Amém? Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus.